Olá, estudante. Eu sou a professora Érica Natasha Fernandes de Andrade, responsável pela disciplina Arte e Educação. Nós estamos no segundo módulo da disciplina, intitulado Linguagens Visuais na Prática Pedagógica, e os conteúdos desta aula referem-se à unidade 2 do módulo 2, unidade intitulada As Artes Visuais na Prática Pedagógica. No decorrer desta aula, abordaremos o conceito de artes visuais e o objetivo do trabalho com as linguagens visuais na escola e até mesmo em espaços de educação social. Faremos um exercício de leitura e apreciação de obra de arte, com vistas a afirmar a importância do tripé que sustenta o trabalho pedagógico com as linguagens visuais, que é a leitura ou apreciação de obras artísticas, a contextualização das obras artísticas, dos artistas e também o fazer artístico. A aula será finalizada com discussões sobre o desenho enquanto vivência que compõe o trabalho pedagógico com as linguagens visuais. Iniciando, então, com o conceito de artes visuais, podemos entender que as artes visuais referem-se a múltiplas manifestações artísticas, variadas manifestações artísticas que utilizam sobremaneira a cultura visual como meio para a expressão, para o debate e para a avaliação crítica. Quando eu me refiro à cultura visual, a este termo cultura visual, eu me refiro a modos que o ser humano vem historicamente criando para expressar o mundo e para conhecer o mundo e para conhecer a si mesmo mediante símbolos, materiais, instrumentos, procedimentos, meios de ação que dizem respeito a um universo visual. Um universo visual em que linhas, cores, formas, perspectivas, sombreamentos, portadores, que é o local em que a obra vai ser, o local que porta a obra, que pode ser uma tela, que pode ser um papel, que pode ser um mural, que pode ser um objeto do dia a dia, né? Uma parede, uma sala, um espaço. Né? Então, portadores, espaços, ações, movimentos, materiais diversos são utilizados e transformados para a expressão. O universo visual, um universo, então, em que esses elementos visuais, um universo em que materialidades brutas, materialidades advindas da natureza, naturais ou materialidades da nossa cultura, como uma tinta, uma caneta, que é um riscante, materiais naturais ou culturais são transformados. São transformados em uma outra coisa, em um outro produto. Então, nesse universo visual, essas materialidades são transformadas e poetizadas. A gente dá outra vida para esses materiais. São transformados e poetizados, trazendo um novo produto, uma nova ideia, um novo objeto para o mundo.
Quando nós pensamos em linguagens visuais, as linguagens visuais compõem as diferentes linguagens visuais. Elas compõem, elas vão dando corpo, vão dando forma às culturas visuais, que são esses modos próprios, singulares e variados, porque diferentes povos podem fazer de diferentes maneiras. Então, modos próprios, singulares e variados de significar, de expressar e de criar, utilizando elementos, fenômenos, ações que vão impactar o olhar, a sensação, a percepção, o toque e causar transformações plásticas nas coisas do mundo, transformações composicionais nas coisas do mundo. Então, quando nós falamos em artes visuais, estamos falando disso, dessas múltiplas manifestações artísticas que utilizam a cultura visual como meio para expressar, para debater, inclusive para avaliar criticamente. No âmbito da arte, nós entendemos que quando queremos expressar algo, aquela linguagem, aquela linguagem, no caso, uma linguagem visual, ela é a que melhor expressa aquela ideia que eu estou querendo trazer. Poderia ser a linguagem visual, eu me valeria de outros materiais, outros símbolos, sonoridades, etc. Então, aqueles materiais visuais, aqueles signos, aqueles símbolos referentes à cultura visual, às linguagens visuais, a um universo simbólico visual, é o que mais bem expressa e organiza as minhas ideias. A minha ideia não poderia ser traduzida de uma outra forma, pela linguagem escrita, pela linguagem oral. É aquela linguagem que eu estou utilizando com aqueles elementos daquele universo simbólico visual, que consegue apresentar a minha ideia de uma maneira mais bem formatada. Quando estamos falando de artes visuais, para além do desenho, da pintura, da escultura e da gravura, que são formas composicionais mais tradicionais e mais conhecidas, nós temos também outras modalidades contemporâneas, como a land art, a performance, o happening, a colagem, a fotografia, o design, o cinema, o vídeo, as artes urbanas, as artes digitais e por aí vai. Nós temos uma amplitude de linguagens dentro dessa linguagem que nós chamamos de artes visuais. Quais são os objetivos do trabalho com as artes visuais na escola e também nos espaços de educação social, naqueles espaços educativos para além dos muros da escola? Um dos objetivos é estimular o aluno, ajudar o estudante, ajudar o educando a ver, a perceber, a sentir e a apreciar. Nós estamos falando de uma capacidade de ver para além do mero olhar. Eu posso passar por um bosque lindo e passar por ele, ver. Mas eu posso passar por esse bosque lindo olhando com mais detalhes a árvore, a textura, a claridade, a iluminação, partes daquele local, o local no todo, a relação entre formas naturais e formas construídas pelo ser humano.
Então é isso. Um dos objetivos das artes visuais é desenvolver o olhar, ajudar o estudante a desenvolver o olhar, estimular o aluno a ver detalhes, a parar para olhar, perceber mais nuances, sentir mais aqueles símbolos, aquelas disposições e apreciar que é essa capacidade humana de dialogar com uma obra, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser uma performance, pode ser uma instalação. Como é que eu dialogo, como eu olho, como eu sinto, como eu percebo, como eu me coloco diante dessa situação, diante dessa produção. Outro objetivo, então, é educar os sentidos para que o indivíduo consiga contemplar. Não é nós podemos ver, mas contemplar é uma capacidade humana mais refinada. Porque nós olhamos e nós nos emocionamos, mas a gente não para na emoção imediata. Na contemplação, a gente elabora sentidos, elabora significados. A gente transcende aquela emoção, aquela sensação mais imediata. A gente vai além. A gente olha aquela situação a partir de outros prismas. Então, é a educação dos sentidos para que o indivíduo, para que o educando consiga contemplar e produzir artisticamente. Na medida em que o educando contempla mais, vê mais, lê mais as obras visuais, ele tem mais repertório mental, o repertório dele de imagens, de cores, de formas, de discussões é avolumado, e esse mesmo indivíduo tem mais condições para produzir artisticamente, porque ele tem mais repertório que vai ser mobilizado nos momentos de imaginação e de criação. Outro objetivo é o desenvolvimento da capacidade de imaginar e criar. Acabei de dizer que na medida em que o sujeito aprecia mais, acessa mais obras de arte, lê, discute, contextualiza, esse sujeito tem mais repertório para mobilizar nos momentos de criação. E ampliar a leitura do mundo. Pedagogos têm a responsabilidade, têm o dever de contribuir para que os educandos ampliem a leitura do mundo. Ampliar a leitura de mundo, ver o mundo a partir de outras perspectivas, para além da minha própria. Sentir a dor do outro, sentir outros momentos históricos, vislumbrar possibilidades para o futuro, ler uma situação, compreender uma situação a partir de diferentes perspectivas, levando em conta diferentes situações, diferentes necessidades sociais. A arte contribui sobremaneira para desenvolver essa capacidade de leitura do mundo. Enfim, o objetivo do trabalho com artes visuais na escola não é a formação do artista, mas a formação de um ser humano sensível e com capacidade de ler o mundo e de poetizar o mundo. E aí nós já podemos pensar em algumas situações educacionais, como, por exemplo, a entrega de desenhos prontos para as crianças pintarem, que é algo que acontece muito nas escolas. É uma situação mecânica que não contribui para o desenvolvimento do olhar, da sensibilidade, da discussão e da exploração. Pinturas também mecânicas. Vou entregar um
um trabalho em que as crianças vão enrolar bolinha de papel crepom para colar no desenho. Não é um trabalho com artes visuais. É um trabalho mecânico, pontual, que não contribui para essa exploração de mundo, para a leitura de mundo, para a sensibilização, para o desenvolvimento do olhar, para a ampliação da relação da pessoa com as materialidades visuais, com a cultura visual. Atividades mecânicas em que as crianças, as mãozinhas das crianças são carimbadas, ou em que o adulto dita um passo a passo para a criança para a produção de algo na escola, ou atividades livres, né? Laissez-faire. Entrego ali uma tinta, um portador, uma cartolina, pincéis, e as crianças fazem o que querem. Em ambos os extremos, o extremo do faça de determinada maneira, que é mecânico, e o outro extremo, que é faça o que quer, sem uma discussão, sem uma leitura, sem compartilhamento de possibilidade de apreciação de obras, de conversa, de contextualização. Ambos os extremos não contribuem para esses objetivos, esses objetivos relativos à ampliação dessa capacidade sensível e de leitura do ser humano. Muitas vezes nas escolas nós vemos murais e exposições todas iguais, né? Os trabalhos das crianças tudo igual. Ali a criança, a gente já entende que o educando não apreciou, não discutiu, não explorou e não criou algo genuíno. E aí, o que é adequado para que a gente alcance esses objetivos é esse cuidado permanente para com a integração entre apreciação, contextualização e fazer artístico. De que maneira a minha ação pedagógica, enquanto professora, possibilita, valida, garante o acesso dos estudantes a práticas que integram verdadeiramente ações de leitura e apreciação, de contextualização daquelas obras e de fazer artístico. E aí, abordando a importância da leitura, da apreciação de obras artísticas, é que eu trago esse exercício de leitura de uma obra visual. O que é importante quando estamos nesse momento de leitura, de apreciação de uma obra visual? É importante prestar atenção em aspectos formais de uma obra. O que é que eu estou vendo? Como eu posso descrever objetivamente o que eu vejo? Essa imagem é de uma obra é uma reprodução de uma obra de Cândido Portinari, um artista brasileiro, nascido em 1903, em Brodowski, no interior de São Paulo, e falecido em 1962, no Rio de Janeiro. Essa obra, intitulada Criança Morta. E ela faz parte de uma série de outras obras que compõem o universo dos retirantes. Como eu posso ajudar o meu estudante, o meu educando, a ler os aspectos formais dessa obra? É uma obra com figuração ou é uma obra abstrata? É uma obra que traz figurações. Há imagens com as quais podemos fazer associações com a realidade que vivemos. Nós vemos pessoas nessa obra. Temos adultos, crianças. Quantas crianças? Quantos adultos? Adultos são mulheres? Quem são essas pessoas? Como que essas pessoas estão
apresentadas nessa imagem? Em pé, sentadas. A coloração. O artista utiliza uma paleta mais com cores, com tons terrosos, remetendo a uma atmosfera mais triste, mais melancólica, mais de insegurança, de medo. Essas pessoas estão vestidas. Como é a vestimenta dessas pessoas? O gestual dessas pessoas? A face, o que tem na face? O que apresenta mais na face? Lágrimas, como essas lágrimas estão apresentadas? O que mais que nós temos? Nós temos um fundo, como é composto esse cenário em que essas pessoas estão? Temos terra, pedras, uma moringa de água, talvez um único gole de água num contexto de seca. Então é importante que a gente converse sobre os aspectos formais, que é justamente isso, ajudar o educando a ver, a olhar, a prestar atenção. Falar sobre o contexto da obra. Também é importante saber quem é o artista, em que época brasileira ele viveu, o que acontecia em termos de país naquela época. Estamos falando de um contexto brasileiro de forte êxodo da população do interior brasileiro, do Nordeste brasileiro, para outras regiões mais litorâneas, para outros centros populacionais maiores. Mas por quê? Por que essas pessoas tinham que sair das suas localidades e ir buscar abrigo em outras, esperança em outras localidades? Que direitos são negados? Qual é a condição das pessoas no Brasil, nesse período, atualmente também? Brasil, um país igual ou desigual? O acesso das pessoas aos bens, à comida, à água, ao abrigo, à educação, à saúde, ao trabalho, ele é igual ou ele é desigual? Essa era uma questão importante no contexto de Portinari. E hoje? Então, o contexto da obra, relação com os contextos atuais da vida. Ali a gente vê, é uma obra triste que nos impacta, uma criança morta. E hoje? Que outras situações violentam, silenciam, tolhem os direitos das nossas crianças? Ou que futuro, como são as infâncias das nossas crianças? Será que as nossas crianças brasileiras hoje, na atualidade, elas vivem uma única infância ou várias infâncias? A depender da sua situação econômica, dos seus acessos, dos direitos que são ou não garantidos, inclusive pelo poder público. Que futuro nós queremos poetizar para as nossas crianças? Que futuro será que Portinari poderia ter poetizado, sonhado para as crianças da sua época, do seu contexto? Vejam, numa leitura, numa apreciação de obra de arte, é disso que nós estamos falando. Dessa atenção para aquilo que consta objetivamente na obra, para o contexto da obra. Eu posso trazer diálogos do contexto do passado, do artista, e do contexto atual de vida. E eu posso também dialogar com as minhas próprias experiências. Quais são as minhas situações vividas? O que eu vejo hoje? Que poesias, que canções que me vêm à mente quando eu vejo esta imagem? Nós estamos falando que no trabalho com artes visuais é imprescindível garantir a articulação do tripé leitura e apreciação com a contextualização das produções artísticas e com o fazer artístico. Essa articulação, ela é imprescindível
para o trabalho com artes visuais na escola e também para o desenvolvimento dos estudantes no que diz respeito a essa capacidade de ler o mundo e, inclusive, de criar. Vamos imaginar que após um período de contextualizações e de leituras de obras de Portinari, os estudantes sejam convidados para elaborar as suas obras. E aí podemos pensar uma indicação para essas obras. Podemos acordar as nossas obras, a nossa obra também será um desenho, uma pintura, e nós vamos retratar nessas obras direitos das crianças, porque o tema dos direitos está ligado, entendemos que de alguma forma está ligado com tudo isso que nós apreciamos e conversamos sobre as obras nesse período. Essa pode ser uma possibilidade, existem outras também. A defesa é desse tripé que sustenta o trabalho com as artes visuais, que dá sentido ao trabalho com as artes visuais. A leitura ou apreciação, a contextualização e o fazer artístico, que é um tripé trazido pela abordagem triangular de Ana May Barbosa. E agora nós passaremos para o desenho. Falaremos um pouco sobre o desenho, porque o desenho é uma das manifestações das artes visuais mais básica e que está presente no cotidiano das crianças. Quando nós pensamos nas creches, o desenho está presente. Quando nós pensamos nas pré-escolas, o desenho está presente. Quando deveria estar bastante presente. Quando pensamos no ensino fundamental, o desenho também está presente e deve estar presente. O trabalho com o desenho ele está bastante presente na vida do professor pedagogo. Em geral, é por meio do desenho, é pelo desenho que se inicia o contato mais direto das crianças com a arte e com as artes visuais. Quando nós falamos em desenho, é importante lembrar que a relação íntima e interessada com a linguagem do desenho, ela é desenvolvida. Muitas vezes a gente escuta nas escolas, a fulana de tal tem dom para o desenho, ela tem interesse pelo desenho. Mas a outra fulana, aquela outra criança, ela não gosta muito de desenhar. Como se ela, quando eu digo ela gosta e ela não gosta, ou ele gosta e ele não gosta, eu estou dizendo que parece que esse gostar, ele é inato, ele vem com a criança, né? E da perspectiva de arte que nós trabalhamos nesta disciplina, nós defendemos que as habilidades e as capacidades artísticas, inclusive no âmbito das artes visuais, no âmbito mais específico do desenho, são habilidades e capacidades que são desenvolvidas. Na medida em que a criança vivencia mais oportunidades de apreciação de obra de arte, de leitura, de contextualização e de fazer artístico, mais interesse a criança vai desenvolvendo pelo desenho e pelas linguagens visuais. A sua relação com as culturas visuais vai se tornando mais íntima e mais interessada. Quando nós pensamos no trabalho pedagógico com o desenho, é importante atentar para propostas e atividades mais capazes de impulsionar o interesse das crianças e também impulsionar o fazer das crianças dentro daquele universo, dentro daquela linguagem, no caso específico do desenho. O que é que eu, professora, posso propor para as crianças de modo a estimular o desejo e o interesse das crianças e, ao mesmo tempo, impulsionar essa aprendizagem da criança, esse
essa relação da criança com o universo do desenho. O que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso fazer? Se a gente olhar para o desenvolvimento das crianças, nós podemos entender que crianças bem pequenininhas, os bebês, podem vir a ter um interesse muito grande pelo movimento. As crianças têm interesse pelo movimento. As crianças, os bebês, têm interesse pelo movimento, porque é pelo movimento que o bebê apreende, sente o mundo e apreende o mundo. Então, nós podemos nos valer desse interesse dos bebês pelo movimento e incentivar ainda mais o interesse do bebê pelo movimento, pela mão que movimenta, pelo corpo que gestua e também pela marca causada por esse movimento. Nós podemos trazer para o dia a dia dos bebês situações educativas que vão impulsionar ainda mais o interesse do bebê pelo movimento e pelo resultado do movimento em um portador. Esse é um primeiro passo para desenvolver essa relação íntima da criança com o desenho. Nós vemos aí imagens em que nós temos uma bebê explorando o movimento, o corpo, o gesto, sentindo, explorando materiais e entendendo que o gesto deixa marcas e que essas marcas podem ser expostas, vistas pelos outros. Nós podemos conversar, apreciar essas marcas que ficam. Essa bebê explorou, sentiu tintas naturais, feitas à base de gelatina, feitas à base de frutas, feita com sagu, portadores diferentes, a cartolina, o tecido, o próprio corpo, a caixa de papelão. E essa bebê explorou também materiais diferentes, a mão, a escova de dente, a colher, o pincel, a buchinha. E essa criança está aprendendo algo que nós aprendemos no decorrer da humanidade, que é o gesto marca o espaço. E esse gesto, e essa marca pode ficar, essa marca pode ser lida, essa marca pode ser significada, e essa marca pode ser, inclusive, apreciada. Aqui também, a criança explorando o seu gesto, o seu movimento, por meio de riscos, ou rabiscos, ou garatujas, explorando cores, riscantes diferentes, o lápis, a canetinha, o giz de cera fino, o giz de cera grosso, em um portador, que aí no caso é a folha de papel sulfite. Na medida em que essa criança explora o movimento, percebe o efeito do movimento, um efeito circular, um efeito mais amplo, um efeito mais diminuto, um efeito em zigue-zague, um efeito mais vibrante, com cores diferentes. Na medida em que isso é mais vivenciado pela criança, ela vai desenvolver ainda mais o interesse, essa relação íntima com o desenho, e aí o interesse dela vai para um outro patamar. A criança vai começando a se interessar e vai começando a problematizar e a elaborar grafismos, que são formas diferenciadas. Aqui nós não temos mais aquele rabisco, aquela massa circular ou pontinhos, nós temos já formas diferenciadas. Um círculo com alguns riscos, umas formas mais arredondadas, formas mais curvas, zigue-zagues, formas mais diferenciadas que vão sendo ainda mais
aprimoradas. Vão sendo mais aprimoradas. A criança pode ser que ela narre uma história a partir desses grafismos. Ah, isso daqui, olha, aqui é um personagem, aqui é um passarinho. Mas como esses grafismos ainda não têm um valor simbólico mais estável, pode ser que a criança olhe para esses grafismos em um outro dia e conte uma outra história e estabeleça uma outra relação com a realidade. E aí, uma dica, é errado, é inadequado escrever no desenho da criança. Porque nesse momento a criança está desenvolvendo, junto, em meio às propostas pedagógicas, o interesse pela elaboração desses grafismos diferenciados, e ela vai contando coisas desses grafismos que podem mudar em diferentes situações. A criança ainda está interessada nessa exploração dessa marca. O valor simbólico ainda não está em primeiro plano. Na medida em que a criança explora mais o movimento, explora mais grafismos, a criança vai desenvolvendo o interesse pela simbolização, que é a elaboração de formas que são intencionalmente associadas a formas de objetos. Aqui nesse caso, a criança teve a intenção de desenhar um personagem, o Sonic. A criança teve a intenção de desenhar um canguru. E ela, inclusive, pediu ajuda para escrever. A criança teve a intenção de desenhar um carro, um gatinho dirigindo um carro. Então, aqui tem um valor simbólico, o desenho da criança. Ah, Érica, eu posso registrar o que a criança disse naquele dia, até para apresentar para as famílias? Posso. Eu não vou escrever no desenho da criança, porque é uma interferência minha no desenho da criança. E eu não vou, como eu não interfiro numa obra de um artista, eu não vou interferir na obra da criança também. Mas vejam, o interesse pelo desenho, o gosto por desenhar, inclusive a capacidade de desenhar, de utilizar os riscos, as cores, o espaço, vai se desenvolvendo na medida em que a criança vivencia o desenho. Não é na medida em que a criança recebe desenhos prontos para poder pintar. Ali eu corto a capacidade de desenvolvimento da criança no âmbito do desenho. Eu preciso impulsionar essa exploração, essa observação, essa exploração de grafismos, de formas, de cores, de movimento. Preciso impulsionar as vivências de apreciação de obras de artistas que trazem ideias para as crianças. Porque é em meio às apreciações, às leituras, às contextualizações e ao próprio fazer artístico, é desenhando que as crianças vão desenvolvendo o interesse por simbolizar por meio do desenho. O desenho, ele costuma ser dividido em 3 tipos: de observação, de memória e de imaginação. Eu posso propor um desenho, somente quando as crianças já estão simbolizando, de observação. Então, as crianças vão observar o parque da escola. O que tem no parque da escola? O escorregador, o balanço, a gangorra. Como são essas formas, as cores? E aí as crianças vão olhar e representar das suas maneiras. O desenho pode ser de memória, quando eu me lembro de um carro, de um gatinho dirigindo um carro, e eu faço o meu desenho. E ele pode ser de imaginação. Eu vou imaginar seres fantásticos, compor uma coisa com a outra para poder elaborar o meu desenho. O interesse da criança no desenho, ele vai sendo cada vez mais o de narrar a realidade que é significada.
quando a criança está simbolizando por meio do desenho, ela está narrando uma história, uma realidade que é significante para ela. Por isso que o desenho ele não pode ser solto, né? Ele tem que estar em meio a atividades que são interessantes, significativas, ligados a brincadeiras, ligados a histórias, os desenhos podem estar ligados a brincadeiras, a histórias, a leituras e apreciações de obras artísticas, porque é essa realidade significada que a criança vai trazer para o seu desenho. É preciso promover situações que enriquecem o repertório das crianças, principalmente por meio das brincadeiras e por meio das leituras e apreciações de obras de arte. É preciso propor desenhos no âmbito de situações contextualizadas e significativas. É preciso também propiciar a vivência dos estudantes com materiais diversos e com procedimentos diferentes. Lembrando que a técnica pela técnica nunca é uma boa opção. Eu vou pensar em procedimentos diferentes, maneiras diferentes de desenhar e de pintar, ou de colar, ou de lidar com o universo das artes visuais, sempre nesse tripé de leitura, de contextualização, de brincadeira e de fazer artístico. É preciso também promover situações que favorecem a interlocução, a conversa. A partir da perspectiva do outro, eu enriqueço a minha perspectiva. Inclusive, essa conversa pode ser incitada pela apreciação dos desenhos das próprias crianças. E o próprio professor precisa ampliar a sua relação com as linguagens visuais, de modo que possa contribuir para a formação do gosto dos estudantes, ampliar esse gosto dos estudantes, ajudar a impulsionar a capacidade do estudante de ler e apreciar a arte. O professor precisa apreciar, precisa contextualizar e precisa se envolver em fazeres artísticos, em fazeres visuais, para que ele ajude também o educando nesse movimento. Finalizo aqui essa nossa segunda unidade, referente ao módulo 2, com as referências, desejando a você, estudante, bons estudos.